O vício silencioso que está matando sua disciplina. Há um momento na vida do homem em que ele percebe que não está mais vivendo na potência máxima que sabe que tem. Ele olha em volta e tudo parece normal, mas por dentro há um incômodo que não passa. Acorda com vontade de mudar, termina o dia do mesmo jeito. Sabe o que precisa fazer, mas não faz. Não porque não queira, mas porque algo o puxa de volta sempre que tenta avançar. Esse algo não grita, não se mostra, não se apresenta como inimigo. Ele se disfarça de descanso, de entretenimento, de pausa merecida. É o vício silencioso. Você pega o celular só para olhar uma coisa rápida e quando vê já perdeu 1 hora. Você entra em uma rede só para responder uma mensagem e quando percebe já está vendo a vida de gente que nem conhece. Você se distrai, se anestesia, se afasta de si. E a parte mais perigosa disso tudo é que parece normal. Todo mundo faz. Todo mundo está distraído. Todo mundo está dopado. Então você começa a achar que está tudo bem, só que não está. A verdade é que você não perdeu sua disciplina. Ela foi enfraquecida aos poucos. A cada vez que você escolheu o prazer rápido no lugar do propósito. A cada vez que cedeu ao impulso no lugar da decisão. A cada vez que fugiu do silêncio. A cada vez que trocou a dor do crescimento pela sensação vazia do entretenimento. Esse vício não destrói com barulho, ele destrói com conforto. Hoje você vai entender o que está por trás disso. Vai entender por que sua mente não obedece mais como antes. Vai entender por que você está sempre cansado, mesmo sem fazer tanto. Vai entender por que está difícil manter consistência. E mais do que isso, vai descobrir como recuperar o controle. Porque o homem que você quer ser não morreu. Ele está aí, sufocado por excesso de estímulo. E quando o estímulo for cortado, ele volta. O sequestro invisível da sua mente. A disciplina não desaparece de repente. Ela é sequestrada discretamente. Um pequeno desvio por vez. Você não percebe quando começa. Só sente quando já está sem força. Tudo inicia com micro-recompensas. Um vídeo curto, uma notificação, uma conversa sem importância, um conteúdo que não te leva a lugar nenhum. Seu cérebro recebe uma dose de prazer e aprende que esse caminho é rápido e fácil. Então começa a repetir. O problema é que o cérebro funciona por economia. Se ele encontra um jeito rápido de sentir prazer, ele passa a rejeitar os caminhos mais longos. A partir daí, o que exige concentração começa a incomodar. Estudar passa a cansar demais. Treinar parece pesado demais. Planejar fica entediante demais. Trabalhar por longos blocos parece impossível. Enquanto isso, o vício está sempre oferecendo uma saída. 1 minuto aqui, outro ali. Você não percebe que está cedendo, mas está. Com o tempo, sua mente para de procurar satisfação nas coisas profundas e começa a buscar apenas as que aliviam. Você troca construção por entretenimento. O tempo que era de evolução vira tempo de anestesia. A disciplina morre assim, não porque você não presta, mas porque você foi seduzido por estímulos rápidos que vão drenando sua capacidade de permanecer. O homem forte é o que permanece. O vício silencioso é o que impede você de permanecer. Ele faz você achar que está descansando, mas na verdade está sendo condicionado. Cada vez que você foge do esforço, você ensina ao seu cérebro que esforço é ruim. E toda vez que você busca estímulo rápido, você ensina ao seu cérebro que prazer tem que ser imediato. Essa soma destrói a disciplina. A ilusão do prazer e o preço da fuga. A maioria dos homens hoje não está viciada em substâncias. Está viciada em alívio, em interromper qualquer sinal de desconforto, em não sentir tédio, em não enfrentar a própria mente. Esse é o vício mais difícil de vencer, porque ele parece inofensivo. Você não está fazendo nada de errado, está apenas relaxando. Só que não está relaxando, está se afastando de si.
Existe um tipo de prazer que fortalece e outro que enfraquece. O que fortalece vem depois do esforço, depois do treino, depois do trabalho, depois de cumprir o que prometeu. Esse prazer é lento, mas duradouro. Ele constrói autoestima. Ele cria respeito por si mesmo. Já o prazer de fuga é o contrário. Ele vem rápido, mas deixa vazio. Ele acalma na hora, mas te cobra depois. Ele dá alívio, mas tira força. Quando você procura prazer para fugir do incômodo, você alimenta o vício, porque o incômodo volta. E quando volta, você procura o mesmo prazer. Forma-se o ciclo. Prazer rápido, queda, culpa, fuga, mais prazer rápido. Esse ciclo não dá espaço para disciplina, porque disciplina precisa de constância. E quem está sempre fugindo não consegue ser constante. É aqui que muitos desistem e dizem que não tem disciplina. Na verdade, tem. Só está soterrada sob camadas de fuga. O prazer que vem sem preço destrói. O prazer que vem após a luta constrói. A diferença está no momento em que ele aparece. O homem maduro escolhe o prazer que vem depois. O homem dopado escolhe o prazer que vem agora. O primeiro cresce, o segundo estaciona. O inimigo sem rosto, o mais traiçoeiro desse vício, é que ele não tem um único nome. Não é só o celular, não é só rede social, não é só pornografia, não é só entretenimento, é a soma de tudo. É o hábito de sempre precisar de algo para ocupar a mente. É a incapacidade de estar presente. É o terror do silêncio. É o medo de ficar parado sem estímulo. Esse inimigo opera por baixo. Enquanto você acha que está só passando o tempo, ele está reconfigurando seu cérebro. Cada estímulo rápido vai aumentando o nível mínimo de dopamina que seu cérebro espera. Você vai se acostumando ao excesso. E quando tenta fazer algo simples, como ler ou estudar, não consegue. Não porque você seja burro ou desatento, mas porque seu cérebro está acostumado a uma intensidade de estímulo que uma atividade profunda não dá. Essa dopamina plástica é perigosa porque é barata. Você consegue ela a qualquer hora. Não precisa de esforço, não precisa de preparo. Só precisa clicar e o ser humano sempre vai tender ao caminho que dá mais sem exigir tanto. Então, se você não colocar limites, o sistema te come vivo. Não com violência, mas com distração. O inimigo sem rosto quer que você perca o poder de escolher. Ele quer que você viva reagindo, que acorde reagindo, trabalhe reagindo, durma reagindo. Porque quem vive reagindo nunca cria. Nunca constrói, nunca se diferencia. Quem vive dopado de informação não consegue ouvir a própria consciência. E é exatamente isso que te enfraquece. Um homem que não ouve a própria consciência é controlável. A anatomia da queda. A queda não acontece porque você é fraco. Acontece porque você se deixou descondicionar. Ninguém nasce sem foco. A criança consegue brincar horas na mesma coisa. O adolescente consegue passar o dia todo aprendendo algo que gosta. O adulto é que se desconecta. E por quê? Porque começou a alimentar um sistema que recompensa o imediato. O cérebro funciona como um músculo. Se você só dá estímulos curtos e fáceis, ele perde a capacidade de manter a atenção longa. É por isso que hoje é tão difícil ficar 1 hora sem olhar o celular. Não é porque você é desligado, é porque o cérebro foi treinado para mudar de foco a cada poucos segundos. Esse é o modelo das plataformas. Não é o modelo da vida real. A vida real exige permanência. O ciclo da queda tem estágios claros. Primeiro vem o estímulo. Você consome, a dopamina sobe. Logo depois ela cai. Na queda vem o vazio. O vazio traz a culpa. A culpa traz o desconforto. O desconforto pede outra dose. A outra dose traz mais estímulo. E assim você passa o dia inteiro oscilando entre euforia leve e cansaço. Só que nada foi construído. Nada saiu do lugar.
Você termina o dia cansado e culpado, mesmo sem ter feito o que precisava. Quando isso se repete por semanas, você começa a acreditar que não dá conta. Você começa a achar que não é de rotina, que não consegue focar, que não nasceu disciplinado. E essa crença vira identidade. A pessoa passa a se ver como alguém que não consegue manter constância, mas não é verdade. O que aconteceu foi que o vício drenou a energia mental que seria usada na disciplina, a virada de consciência. Toda transformação real começa na consciência. Enquanto você achar que o problema é o mundo, o trabalho, o cansaço, o horário, o algoritmo, você não muda. A virada acontece quando você assume que parte da sua estagnação vem das suas escolhas de prazer. Quando você enxerga que você mesmo alimenta o sistema que te prende. Esse momento de clareza é poderoso porque ele quebra o piloto automático. Quando você passa a observar a vontade de se distrair em vez de ceder a ela, você ganha tempo. Um segundo de consciência já é uma vitória, porque naquele segundo você pode escolher. E a disciplina nasce na escolha repetida. A partir do momento em que você entende que todo prazer rápido tem uma conta, você fica mais seletivo. Você começa a perguntar: isso me fortalece ou me enfraquece? Isso me aproxima ou me afasta do homem que quero ser? Isso alimenta minha vontade ou alimenta minha fuga? Essas perguntas vão limpando o excesso e trazendo foco. Um homem sem consciência vive seguindo o que sente. Um homem com consciência vive seguindo o que decidiu. A virada de consciência também traz uma indignação boa. A de perceber que você foi programado para ser distraído, que sua atenção virou produto, que seu tempo foi sequestrado. Essa indignação pode ser usada como combustível. Ela te faz querer recuperar o que perdeu. Ela te coloca em movimento. Ela te tira do estado de vítima e te coloca no estado de comando. O caminho da reconstrução. Reconstruir disciplina não é voltar no tempo, é criar uma nova forma de viver. Não adianta tentar colocar produtividade em cima de uma mente viciada em estímulo. Primeiro é preciso desintoxicar. Por isso, o primeiro passo é simples e direto. Período de abstinência de dopamina plástica. 7 dias já são o suficiente para o cérebro começar a baixar o nível de exigência. Durante esses dias, você se proíbe de buscar prazer rápido. Nada de ficar rodando rede sem objetivo. Nada de consumir conteúdo aleatório. Nada de abrir tela só para passar tempo. O segundo passo é substituir. O cérebro não funciona no vazio. Se você só cortar e não colocar nada no lugar, vai voltar ao padrão antigo. Então, nesses dias, você direciona o tempo que seria de distração para esforço real. Treino, leitura, estudo, projeto, organização. Qualquer coisa que te faça terminar o dia com a sensação de avanço. A dopamina que vem da conclusão de uma tarefa é muito mais forte e mais limpa do que a que vem da distração. O terceiro passo é criar um ritual de foco diário, um momento fixo no dia em que você não negocia. Pode ser 20 minutos no começo, depois 40, depois 1 hora. Esse momento é o que vai treinar seu cérebro a permanecer. É como musculação. No começo dói, depois fica mais natural. O que importa é a regularidade. Por fim, você precisa recuperar o orgulho. O vício te faz sentir vergonha de si mesmo. A disciplina te devolve respeito próprio. Então crie pequenas metas diárias que você realmente consiga cumprir. Dormir na hora certa. Acordar na hora certa. Treinar mesmo sem vontade. Ler mesmo sem estar no clima. Cada vez que você cumpre algo que prometeu, você reforça a identidade de homem disciplinado. E quando a identidade muda, o comportamento acompanha. O chamado masculino. Existe um chamado específico para o homem que está cansado de viver dopado. É o chamado de voltar ao seu posto, de voltar a ser alguém que lidera a própria vida.
de não aceitar viver como consumidor de conteúdo enquanto sua própria história está parada. A distração excessiva enfraquece o masculino, porque o masculino foi feito para direção, não para dispersão. O homem que não domina seus impulsos sempre será dominado por pessoas, por empresas, por algoritmos, por ambientes. O homem que domina seus impulsos se torna perigoso. Perigoso no melhor sentido, inflexível diante daquilo que o enfraquece, capaz de dizer não, capaz de sustentar silêncio, capaz de permanecer mesmo sem recompensa imediata. Esse chamado não é romântico, é prático. Significa voltar a fazer o que tem que ser feito. Trabalhar quando tem trabalho. Treinar quando tem treino. Orar quando tem que orar. Cuidar da casa quando precisa. Ser exemplo para os filhos mesmo cansado. Cuidar da esposa mesmo com problemas. Porque disciplina não é sobre você se sentir bem. É sobre você ser confiável. Quando o homem atende a esse chamado, ele se destaca. Porque a maioria não atende. A maioria prefere ficar na zona de conforto da distração. Quem escolhe presença vira referência. E não porque fala bonito, mas porque vive o que fala. Esse é o verdadeiro poder. O despertar da disciplina. A partir do momento em que você corta o excesso de estímulos e volta a colocar sua energia no que importa, algo dentro de você acorda. A mente fica mais limpa. O corpo responde melhor. O espírito volta a ter voz. Você para de viver reagindo ao mundo e passa a viver a partir de dentro. Esse é o despertar da disciplina. Você começa a perceber que viver disciplinado não é viver preso. É viver livre, livre de compulsão, livre de ansiedade causada por comparação, livre da culpa de não estar fazendo o que deveria. A disciplina te dá paz. E essa paz é diferente da anestesia do vício. A anestesia te deixa sem dor e sem vida. A paz te deixa sem peso e com direção. Despertar a disciplina é entender que você não precisa seguir a agenda do mundo. Não precisa estar online o tempo todo. Não precisa consumir tudo. Não precisa saber de tudo. Você precisa saber quem você é e o que está construindo. O resto é distração. O renascimento do homem. Quando você chega nesse ponto, não está apenas mais produtivo, está diferente, está renascido. O que te dominava já não domina, o que te controlava já não controla. Você volta a ser alguém que decide. E um homem que decide é um homem que inspira. Não porque fala de disciplina, mas porque vive disciplinado. Esse renascimento não acontece em multidão. Acontece no quarto. Acontece no horário que você acorda. Acontece quando você nega abrir o que sempre abria. Acontece quando você treina mesmo no dia que não queria. Acontece quando você não se rende ao padrão. Cada uma dessas escolhas é uma afirmação silenciosa. Eu estou de volta. O vício silencioso tentou te adormecer, mas você despertou. A partir daqui, a sua disciplina não é mais uma meta, é uma identidade. Você não age focado porque tem vontade, age focado porque é assim que vive. E quando o homem chega nesse nível, nada do lado de fora tem mais força do que aquilo que ele decidiu por dentro. Se esse vídeo falou com você, não deixa para depois. Se inscreve agora e entra nessa caminhada comigo. Aqui é sobre voltar a dominar a própria mente, sobre sair da inércia e viver com propósito. Curte esse vídeo, compartilha com quem precisa acordar e faz parte dessa mudança. Cada novo homem que desperta fortalece todos nós. Agora é com você. Disciplina não se fala, se vive.